Shabbat Shalom, santos! Este é o dia que Yahvé fez. Vamos dar início ao nosso estudo, fazendo a nossa oração cantada. Tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo. Nunca se esqueça de que o propósito maior de Deus na redenção é restaurar a imagem de Cristo em nós. Por isso Paulo diz, para isto ele nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Espírito Santo vem trabalhar através da palavra esta imagem, para que nos pareçamos com Jesus. E vamos dizer, sim, Deus, é isso que eu quero, cantando. Quero ser como Cristo. Tenho um desejo sem igual, quero
esta oração evoca dentro de nós um desejo tão intenso, uma determinação de buscar tua beleza, tua vida, refletir o teu caráter. Precioso Espírito, ministra-nos. Abrimos o nosso ser à luz que projetas sobre a tua palavra. Amém, queridos. Esse cântico toca o meu coração tão profundamente, da vontade de permanecer lá nas alturas. Mas este é um tempo de estudo, este é um tempo de refletir na palavra sobre o nosso tema, cultivando a mente de Cristo em nós. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 2:5, todos juntos, tendo em vós esta mente que também estava em Cristo Jesus. Este é o grande desafio, o grande convite que estamos trazendo a você nesta série, cultivando e proclamando, fazendo nossas as palavras do apóstolo, no capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A cada dia que estamos aqui, começamos com esta pergunta: o que significa ter a mente de Cristo? E respondemos que é exibir as mesmas características que Cristo exibiu. É um trabalho, é um processo, é um convite diário. E Paulo nos dá os limites de como podemos cultivar a mente de Cristo, estabelecendo 8 pilares, 8 virtudes, 8 elementos que devem ocupar a nossa mente e nada, absolutamente nada fora disso. Temos repetido o texto de Filipenses 4:8. Hoje vamos fazê-lo em uma versão diferente. Na americana, é uma Bíblia americana, NASB, simplesmente por causa do termo que vamos usar hoje. Vamos ler então: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honrado, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é amável e belo, tudo que é de boa reputação, se há alguma excelência. A maioria das nossas Bíblias usa o termo virtude. Várias Bíblias usam excelência, sobretudo as Bíblias em inglês, porque a palavra no grego é arete, cuja tradução seria excelência. E oitavo, se algo digno de louvor, e usando esta versão, habitai nestas coisas, que muitas das nossas traduções dizem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Até aqui, vimos já, primeiro, tudo que é verdadeiro. Vimos que a verdade é Jesus. Verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Tudo que é honesto, nobre, digno de reverência. Também vimos que Jesus é a expressão da honra. Tudo que é justo, também vimos, Jesus é o justo. Cada um desses termos é uma descrição do caráter do Senhor Jesus. Tudo que é puro, ele diz: quem de vós me convence do pecado? Nenhum engano se encontrou em sua boca. Depois olhamos para tudo que é amável e belo. E lindo é Jesus, belo, mais formoso do que todos os filhos dos homens. E da semana passada vimos tudo que é de boa fama, a reputação, seja isto
o que ocupe o vosso pensamento. Hoje chegamos à 7ª virtude. Se alguma virtude, excelência, existe, arete, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Note bem, há uma mudança no versículo aqui. Nos 6 pilares anteriores, todos eles começaram com a expressão, tudo que é, tudo que é, tudo que é. Mas agora, nestes 2 últimos tem um se, conjunção condicional. Se alguma virtude, e o 8º, se algum louvor. Então, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, em que? Em tudo que é amável, em tudo que é puro, em tudo que é honrado, em todos estes 6 elementos anteriores, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, ou habitai nestas coisas, concentrai-vos nestas coisas. Hoje vamos olhar para a virtude. Homer Kent diz sobre essa mudança. É um dispositivo retórico que força o leitor a exercer seu próprio discernimento e a escolher tudo que é excelente e digno de louvor. Ou tudo que é virtuoso, a palavra que aparece na maioria das nossas Bíblias em português. Se existir alguma excelência, e nós vamos nos debruçar mais usando o termo excelência para virtude, eitis arete. Eitis arete. Então, note bem esta mudança na estrutura da frase, tudo que é por si. Então, essas 2 últimas qualidades são mais genéricas, e elas servem para resumir as 6 anteriores. O que podemos observar aqui? Qualidades que unem todas as outras, excelência ou virtude. Que está uma qualidade que vai unir todas as que estudamos até aqui. Em seu dicionário de 1828, Webster define virtude desta maneira: bondade moral, prática dos deveres morais, abstenção do vício, ou a conformidade da vida e da conversação com a lei moral. Nesse sentido, a virtude pode ser, e em muitos casos deve ser, distinguida da religião. A prática de deveres morais, meramente por motivos de conveniência, ou compulsão, ou por consideração à reputação, é virtude distinta da religião. A prática dos deveres morais, do amor sincero a Deus e suas leis, é virtude e religião. Então isso é que o dicionário define, mas nós iremos, claro, além de um dicionário. Virtude, leia por favor. Virtude, portanto, é a busca da excelência moral e evitar o vício. É o amor e a prática de todas as coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. Então é a prática de tudo isso que vimos até aqui. Se alguma excelência há, então o termo excelência vai nos dominar neste estudo. Além disso, nas Escrituras, leia o que está em amarelo, é a busca da excelência moral por um amor sincero a Deus e ao próximo. Diga, excelência moral. Se há alguma excelência moral, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O mandado de Deus não é apenas que façamos coisas virtuosas, mas que nos tornemos pessoas virtuosas, pessoas de virtude, pessoas de excelência moral.
Deus, leia por favor a declaração que colocamos aqui como um princípio a assimilar logo no início do estudo de hoje. Deus nos criou para sermos homens e mulheres que desejam fazer o que é certo em qualquer situação. Amar a verdade, honra, integridade, pureza, justiça, castidade, temperança, misericórdia, etc. E praticar o mesmo de boa vontade e com alegria, não importa o custo. É isso, quando nós estamos cantando, quero ser como Cristo, é disso que estamos falando, entender qual é a nossa identidade para o que fomos criados, não importa o custo. Excelência, portanto, no grego, arete, refere-se a qualquer preeminência moral, intelectual, militar. Esse termo é um termo usado pelos pagãos, é um termo usado pelos filósofos. Paulo, como já vimos também na aula anterior, falando sobre o que é amável, o que é belo, ele está usando termos que são usados raramente dentro do Novo Testamento e que já eram usados pela sociedade. Paulo não tinha nenhum preconceito de usar o que os pagãos usavam, desde que expressasse uma verdade espiritual. Ao fim e ao cabo, Deus nos criou, Deus nos fez a sua imagem, e há muito da bondade e da expressão de Deus em todos os homens, evidentemente, né? Então, arete é um termo que denota excelência. Vá guardando aí os termos descritivos, porque quando Paulo diz se há alguma arete, né, você vai entender a que ele se refere. Mérito consumado dentro de um contexto social. Para os filósofos gregos, significava o cumprimento de uma coisa. Então, arete. Hastings descreve arete como termo pagão comum para bondade moral. Onde havia bondade moral, dizia-se arete. Nesse sentido, é usado nos livros dos Macabeus, onde atos heróicos foram feitos, chamados arete. Mas era também a tradução da Septuaginta. Por exemplo, a Septuaginta traduziu arete para magnificência, esplendor, em Abacuque 3:3, nestas referências que usamos aí também, glória, louvor, tudo isso traduzido nestes versículos para a palavra no original. Arete na Bíblia, na Septuaginta, versão grega. Baseman afirma que arete, às vezes, não significa a justiça, nem o louvor de Deus. Leia o que está em amarelo. Mas a manifestação do seu poder. Então, arete descreve a manifestação do poder de Deus, quando aplicamos no sentido espiritual. Ele compara 2 de Pedro 1:3 com uma inscrição de Stratonicea em Cária, pertencente aos primeiros anos do período imperial, e considera que em ambos arete tem o significado de maravilha. Então, o apóstolo Pedro, dentro do Novo Testamento, vai usar arete no sentido de maravilha. Uau, que maravilha! Portanto, um poder maravilhoso. É como Pedro vai usar arete, um poder maravilhoso, se adequaria bem ao contexto de 2 de Pedro, que nós veremos daqui a pouco. A definição inglesa de virtude, leia por favor, fala de quê? Excelência moral particular, uma qualidade benéfica ou poder de uma coisa, uma qualidade ou traço louvável ou uma capacidade de agir. A virtude é uma disposição ou traço do caráter que tende a levar ao que é bom. Virtude ou excelência. O dicionário de Collins escreve que virtude é, leia, a qualidade ou prática de excelência moral e retidão.
você está vendo que as diversas definições vão caminhar para um ponto convergente de excelência moral e de retidão. Agora, quando olhamos para os vários dicionários, podemos juntar tudo e, segundo os dicionários, alguém virtuoso significa, então listamos aqui uma série de coisas, pode ler comigo? Bondade moral, retidão, moralidade, integridade, dignidade, retidão, honra, decência, nobreza, excelência ou pureza. De muitas maneiras, este é o resumo que Paulo disse anteriormente sobre o que falar: verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Na realidade, o que é que vamos ver? A forma de se definir a palavra. É o resumo do que Paulo está ensinando nos 6 princípios iniciais. Eric Ludy, certa vez, e achei muito interessante o comentário deste senhor, quando ele definiu a palavra virtude ou excelência de uma maneira muito bonita, traduzimos-la e colocamos aqui. O que é a virtude? O rugir por pureza, amor e honra. O esforço vigoroso pela excelência moral dentro da alma. Abandonar um comportamento antigo e assumir um novo. Engolir os méritos eficazes do sangue derramado de Jesus. Um trovão recém-descoberto e força dentro da alma, fazendo campanha em nome da maneira do novo rei de fazer as coisas no corpo. Em outras palavras, leia, é a graça para vencer o pecado e caminhar em triunfo. Que lindo, que maravilha. Arete é tudo isso. E é o que estamos buscando aqui. Dentro de nós há um grito, há um trovão, há uma força. Nós queremos caminhar no triunfo da vida de Jesus, manifestar a sua vida, encharcados pelo seu sangue, viver a realidade da sua vida, que é tudo que vimos, que é verdade, que é pureza, que é justiça, que é amabilidade, que é beleza. Aleluia. Na verdade, arete reside inerentemente apenas em Deus. Se formos pensar na grandeza do significado da excelência, a excelência plena, ela reside apenas em Deus. Mas Ele, Deus, e aqui onde queremos chegar, canaliza essa excelência, esse arete, por meio dos crentes, à medida que recebem, isto é, obedecem sua obra de fé. Essa excelência do caráter divino, Ele começa a manifestá-la em nós. E é isso que nós queremos aprender, como desenvolver a mente de Cristo em nós. E hoje, falando o termo excelência. Aí em 1 de Pedro 2, 9, e estamos usando a Standard Bible. Leia comigo, por favor. Mas sois um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence a Deus, para que possais proclamar as excelências daquele que vos chama das trevas para a sua luz maravilhosa. Estão vendo o texto? Aqui Pedro está dizendo que a excelência está em Deus. A verdadeira excelência reside em Deus. Mas aqueles que vêm, aqueles que se tornam o povo escolhido de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, Deus nos separa. Para quê? Para que nós sejamos canais, proclamadores destas excelências. Porque fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Arete passou então a significar qualidade de vida, que fazia com que alguém ou algo se destacasse como excelente. Quando é que você usa o termo excelente? Uau, que excelência, né?
Isto é excelente. Você não encontra outro termo para descrever melhor a perfeição, a beleza, a harmonia. É excelente. Arete nunca significa uma virtude enclausurada, que ninguém vê. Ou virtude de atitude, mas virtude que se demonstra na vida. Então é a virtude que eu vou demonstrar na minha ação, na minha atitude, nos meus relacionamentos, no meu modo de viver. Vou manifestar excelência. Quando qualquer coisa, vejam bem, no conceito já do povo, do mundo no qual o apóstolo viveu, quando qualquer coisa na natureza cumpre adequadamente seu propósito, esse cumprimento era conhecido como virtude ou excelência. Que coisa interessante. O que é excelente? O que cumpre o seu propósito. Para o que existe a planta. Se ela cumprir o propósito para o qual existe, então ela é excelente. A terra que produz safras é excelente. Por quê? Porque está cumprindo o seu propósito. A ferramenta que funciona corretamente é excelente. Por quê? Está fazendo o que a ferramenta deve fazer. Estou diante de uma câmera. Qual é o propósito dela? Captar a imagem para transmitir a você. Ela está fazendo isso, então arete. Está cumprindo o seu propósito. Tudo aquilo que você toma, então a palavra arete aqui, excelência, tem o sentido que tudo que cumpre o propósito para o qual existe é excelente, é virtuoso, é arete. Agora, um crente demonstra excelência moral, virtude quando? Leia, vivendo da maneira que agora tem o potencial de viver, passando tudo que é necessário possuindo tudo que é necessário para a vida de piedade. Então, quando é que eu posso dizer que eu sou virtuoso, excelente? Quando eu vivo do modo para o qual eu devo viver. Para que é que Deus me criou? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu serei excelente, eu serei virtuosa, se eu estiver vivendo do modo que Deus projetou que eu vivesse. Se eu estiver fazendo o que Deus determinou que eu fizesse, então aí está a excelência. Em suma, arete era um termo que denominava mérito ou excelência. Era consumado dentro de um contexto social. Pedro usa arete em sua descrição de Jesus. Jesus é a manifestação suprema de glória e excelência. Arete. Em 2 de Pedro 1,4. E então chama os santos para produzir essa excelência. É claro que estamos vendo aqui, embora apresentado de outra forma, o mesmo espírito do apóstolo Paulo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se houver excelência, aquilo em que há excelência, aquilo em que há virtude. Lemos o texto, vamos lê-lo? Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, depois de Pedro fazer esta declaração, ele quer chamar a nossa atenção para algo. Eu tenho que produzir a excelência. Agora, por isso mesmo, aplicando toda a diligência à vossa fé, apresentai excelência moral, e em sua excelência moral, conhecimento. Pedro vai dar uma lista, mostrando que há uma coisa que liga a outra. Tudo começa com a fé, mas vem o arete, a excelência, que está ligada ao conhecimento. Agora, por isso mesmo, é como se ele dissesse,
tendo tudo o que é necessário para a vida de piedade, tendo suas preciosas e magníficas promessas, para que possamos nos tornar participantes da natureza divina. Por esta razão, e com seus divinos suprimentos e promessas, aplicando toda a diligência em vossa fé, aí vejam, leia, apresentai excelência moral, arete, e em sua excelência moral, conhecimento. Aí ele vai citando um atrás do outro. Então a minha fé em Cristo deve levar-me a buscar esta excelência moral, que é a manifestação da natureza divina. Pedro mostra aí que quando eu venho a Cristo e me torno participante das suas promessas, eu me torno também coparticipante da natureza divina. Jesus vai manifestar a sua vida no poder da ressurreição em mim e através de mim. Cole comenta que Pedro usa o termo como uma qualidade de Deus e, portanto, como a primeira qualidade que devemos adicionar à nossa fé. Se a excelência é qualidade de Deus e eu cheguei à fé, qual é a primeira qualidade que eu devo acrescentar à minha vida? A excelência ou virtude. Isso significa o quê? Que como novo cristão, uma das primeiras coisas que você deve fazer é parar qualquer comportamento que não esteja de acordo com as virtudes morais de Deus reveladas nas Escrituras. Certo? Cheguei à fé. Que qualidades não se ajustam àquelas que estão expressas na palavra, como os 10 mandamentos? Eu tenho que parar todo tipo de conduta. Já sabemos, já dissemos, que o nosso comportamento é a expressão do que pensamos. Se eu pensar do modo como Cristo pensa, a primeira coisa, eu vou observar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra teu pai e a tua mãe. Guarda o dia de sábado para o santificar. Não matarás. E assim por diante. Mas também o sermão da montanha, que é todo ético, comportamento, conduta. Então agora que eu vim à fé, eu preciso acrescentar a excelência. Eu abandono todos os hábitos, todos os valores que não estão de acordo com os valores, com as qualidades que Jesus apresenta. Aqui está o pensamento de Jesus sobre tanta coisa no Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. E também a listinha de Paulo nas obras da carne, em Gálatas 5, 19 e 20. Ela apresenta uma lista razoável de coisas que não podem fazer parte da mente de Cristo, que não são excelentes. Continuar fazendo tais coisas vai resultar em quê? Impedirá o seu crescimento em piedade. Leia o que está em amarelo, por favor. Devemos concentrar nossas mentes na virtude moral. Na virtude moral. Olhemos para Gálatas. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Elas não são excelentes, elas não são virtuosas, por isso não devem ocupar o nosso pensamento. Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, um inglês muito famoso, que arrebanhava multidões para ouvir suas mensagens,
falando sobre as obras da carne, ele diz um catálogo negro. Mas o pecado é muito prolífico. Existem 4 classes de pecados mencionados aqui, segundo Spurgeon. Primeiro, Paulo menciona os pecados da luxúria, pecados do sexo. Em seguida, pecados de idolatria, de bruxaria, tudo aquilo que contraria a adoração a Deus. Em seguida, segue-se um terceiro conjunto, que pode ser classificado como pecados de temperamento. Aqui vem as discussões, as brigas, as intrigas, todo choque nos relacionamentos. E por fim, Paulo menciona pecados de apetite, como glutonaria, como bebedeira. Leia, por favor, a última frase. Devemos cuidar para evitar cada uma dessas obras da carne, ou então não daremos nenhuma prova de que somos guiados pelo Espírito de Deus e possuímos a graça de Deus. Não haverá excelência em nossa vida. Queridos, não importa o que professem, ou de quais sacramentos participem, aqueles que vivem nesses pecados não estão vivos para Deus. Coloque isso no seu coração. Concentremos-nos agora na excelência moral. Ten areten. Podemos olhar aqui para 2 versículos. 2 de Pedro 1:3, onde a palavra aparece, arete, e Filipenses 4:8. Se alguma virtude ou se alguma excelência existe. Então estamos diante de quê? Excelência, virtude, arete. Excelência. Houve um corredor de longa distância finlandês, Paavo Nurmi, que foi campeão olímpico, conquistou 12 medalhas, 9 delas de ouro, nos Jogos Olímpicos dos anos de 20, 24 e 28. Ele era muito famoso pelas suas realizações, pelas suas conquistas. Mas também ele se tornou famoso por um hábito que ele tinha. Ele corria com um cronômetro na mão. Sempre estava com um cronômetro na mão. Para quê? A fim de verificar o seu próprio desempenho. É bom saber como estamos nos saindo ao longo do tempo. Acho que Pedro ia gostar, né, desse corredor, porque está empenhado em que observar. Como é que eu estou crescendo? Eu estou me desempenhando melhor. É bom saber que você está se saindo ao longo do caminho, se eu quiser ganhar uma corrida de longa distância. E saiba, queridos, que a vida cristã é uma corrida de longa distância. Eu não posso repousar nas conquistas do ontem. Eu não posso descansar nas vitórias do ontem. Não posso. É aqui onde muitos falham. Por isso eu gosto de dizer, olhe, a coisa mais importante não é como se começa, é como se termina. É como se termina. Porque às vezes nos empenhamos em seguir a Cristo, em ser como Cristo, mas daqui a pouco voltamos o nosso olhar para o mundo, para a carne, para os apetites da carne, desviamo-nos e nunca ficamos parados, retrocedemos. A vida cristã é assim, ou você está remando num rio de correnteza, você tem que fazer força, você vai remando para subir a correnteza. Se você parar, você não vai ficar estacionado, você vai ser empurrado para trás, você vai perder distância já percorrida, e vai ser muito mais doloroso reconquistar o que perdeu, e às vezes nunca reconquistamos. Então, tenhamos cuidado. Olhemos para Filipenses 4:8, que é o nosso texto.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, leia o que está em amarelo, se houver excelência, e se houver algo digno de louvor, detenhamo-nos nestas coisas. Então, estes dois últimos valores, estas duas últimas qualidades, se houver excelência, se houver virtude, se houver louvor, se há algo digno de louvor, se há algo que expressa excelência moral, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. E comparando o texto com Pedro, onde ele usa o mesmo termo. Mas sois, já lemos há pouco, mas vamos repetir, sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de posse de Deus, para que possais, leia, proclamar as excelências daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as excelências, manifestá-las. E ainda, em 2 de Pedro 1,3, leia, veja bem o texto. Se no texto anterior mostra a excelência provindo de Deus, mas por causa da minha fé, eu me torno canal de manifestar as excelências de Deus, atente para o que está aqui no verso 3. Visto que o seu poder divino nos concedeu o quê? Tudo o que diz respeito à vida da piedade. Pedro está nos assegurando que todos os recursos para uma vida correta, para uma vida de justiça, de verdade, para uma vida amável, bela, excelente, digna de louvor, tudo já nos foi concedido pelo seu divino poder. Leia o que está em amarelo. Através de quê? Do verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. E é por isso que ele diz, acrescentai à vossa fé a excelência, e a excelência acrescentai o conhecimento. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mas conheço a sua excelência, mas conheço a sua verdade, a sua honestidade, a sua pureza, a sua justiça. Tu és o que tu vês. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mas eu me torno parecido com Ele. Por isso vem a grande orientação, olhando fixamente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Fixe os olhos nele. Aleluia. Porque através desse verdadeiro conhecimento dele, nós vamos manifestar as excelências de Deus. Por quê? Ele nos chamou para a sua própria glória e para a sua excelência. Vamos repetir este texto na versão A Paixão. Tudo que poderíamos precisar para a vida e a piedade, leia o que está em amarelo, já foi depositado em nós. Desculpe eu bater assim, né? Mas tudo bem. Foi depositado em nós. Aleluia! Aleluia! Eu acho o Evangelho simplesmente glorioso. Tudo que poderíamos precisar. Deus já proveu tudo. E é por isso, queridos, ninguém pode ver mendigando. Você não é um mendigo, você é filho. As riquezas da glória estão disponíveis ao Filho. Deus pode ser Deus para o mundo inteiro. Para você, Pai provedor. Tudo, absolutamente tudo, de que poderíamos precisar, para essa vida que agrada a Deus, para essa vida de piedade, para essa vida de excelência. Agora veja o que está amarelo, já foi depositado em nós.
Está aqui dentro. A vida de Cristo está dentro de nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós. Então o Espírito Santo é a habilidade de Deus em mim para viver uma vida pura, para viver a vida cristã íntegra, para ser o que Deus projetou que eu fosse. Pois tudo isso foi derramado sobre nós, por meio da rica experiência, aleluia, de conhecer aquele, aleluia, leia comigo, que nos chamou pelo nome e nos convidou a ir a Ele por meio de uma manifestação gloriosa da sua bondade. Acho que eu não podia falar mais nada, nem preciso. Olha aqui esse versículo. Tem tudo. Mas vamos avançando. Então, prossegue Pedro. Agora, por isso mesmo, aplicando toda a diligência. Diga, toda a diligência. Esforço, queridos. Esforço. Eu vou aplicar toda a diligência. Em vossa fé, apresentar excelência moral, e em sua excelência moral, conhecimento. Vine, que tem o seu dicionário com as palavras gregas e também hebraicas, ele acrescenta que arete denota apropriadamente, leia, tudo o que adquire estima proeminente para uma pessoa ou coisa. Portanto, eminência intrínseca, bondade moral, virtude. É isso que Pedro e Paulo estão nos chamando. Primeiro, proveniente de Deus, excelências, que às vezes é traduzido por louvores. Aqui o sentido original e geral parece ser renome, excelência ou louvor. Em 2 Pedro 1,3, por sua própria glória e virtude, é um dativo instrumental, ou seja, a manifestação do seu poder divino. E Filipenses 4,8, 2 Pedro 1,5, duas vezes, onde virtude é prescrita como uma qualidade essencial no exercício da fé. Em seu suprimento de fé, vem a virtude, ou excelência. Leia, por favor. Quando um cristão leva uma vida que traz glória a Deus, ele está cumprindo o seu propósito. E, portanto, exibe excelência. Exibe excelência. Leia ainda, a verdadeira virtude na vida cristã não é polir as qualidades humanas, mas produzir qualidades divinas que tornam a pessoa mais semelhante a Jesus. Observe que Pedro aplica esta mesma palavra arete a Cristo, no verso 3. E aqui ao crente em crescimento. Como um atributo de Cristo encarnado, é apropriado que a arete também seja evidenciado na vida daquele que tem a Cristo. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, a qualidade, o zoe divino, de vida que Deus tem. Quem tem o Filho tem essa qualidade de vida. Então, se Jesus é a excelência plena, e Ele vive em mim, arete é a expressão de Jesus, mas tem que se manifestar em mim, porque a vida de Cristo também está em mim. Vermont MacG diz que arete ou virtude, como Pedro a usa, tem a ver com excelência e coragem.
Significa que você tem a coragem de se sobressair na vida. Você tem a coragem de lutar por Deus. Você tem a coragem de ser o que Deus propôs que você fosse. Você tem coragem de viver a fé mesmo num mundo contrário a você. Esse termo é usado lá nos Macabeus, não é? Quando um Macabeu é morto, prefere morrer para deixar demonstrado a coragem, a excelência de você ir até a própria morte por causa da sua fé, por causa do bem. Certamente precisamos desse tipo de virtude nesta hora em que vivemos, e a única maneira de obtê-la, queridos, é através do conhecimento de Cristo. Eu quero dizer que todas estas virtudes não são produzidas em nós. Nós dependemos de Deus, não é o nosso esforço. Esta é a fórmula que Pedro está nos dando aqui, pelo conhecimento. Leia, pelo conhecimento daquele que nos chamou à glória e à virtude. É pelo conhecimento de Jesus que nós vamos manifestar a excelência em todos os atributos que nós estudamos. Arete muitas vezes significa coragem. Plutarco diz que Deus é uma esperança de arete, não uma desculpa para a covardia. Arete é usado por Paulo. Os santos em Filipos devem deixar a mente habitar em tudo que é, leia, verdadeiro, honrado, reto, puro, amável, de boa reputação, se houver alguma excelência. Arete. E se houver algo digno de louvor. Na verdade, Filipenses 4:8 é uma ordem no imperativo presente. Portanto, requer o quê? Capacitação sobrenatural. Dependência do enchimento do Espírito para realizar isso habitualmente. Porque estamos lidando com virtudes que expressam o caráter de Jesus, que Paulo vai descrever como fruto do Espírito. Agora veja, é fruto do Espírito. Não sou eu que produzo, por exemplo, o amor ágape. Posso eu produzir o amor ágape no meu esforço? Nunca. Mas esse amor, ele é residente na pessoa do Espírito Santo em mim. Essa fé é residente no Espírito Santo em mim, para se manifestar através da minha vida. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso depender de Deus para poder manifestar isso. Provérbios 4:23 nos dá uma chave. A chave da vida piedosa é um pensamento piedoso. Como Salomão diz, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda o modo de pensar com toda diligência, porque daí fluem as fontes da vida. Pedro usa arete para lembrar seus leitores crentes de que eles são agora aquilo que lemos, mas vamos repetir. Indo para a conclusão do nosso estudo, ele usa esse termo arete para lembrar: olha, gente, vocês devem produzir a excelência de Deus, vocês devem viver na excelência moral. Tudo na sua vida deve aspirar à excelência. Tudo que você deve fazer, tem que fazer com excelência. Vai pregar, pregue com excelência. Vai varrer uma casa, varra com excelência. Veja o que é excelência aqui. É que cumpra o propósito. Você pegou uma vassoura para fazer uma faxina, seja a sua faxina feita com excelência. E não ficar jogar o sujo debaixo do tapete. Limpa um bocadinho, não limpa outro. Você vai plantar uma roça, plante com excelência. Você vai tocar o piano, toque com excelência. O que é que você vai fazer? Qual é a sua profissão? Qual é a sua atitude? Vai editar um programa, edite com excelência. Vai escrever, escreva com excelência. Vai fazer uma prova, prova com excelência. Isso aqui é arete. Tudo na terra, nas coisas, no mundo e na vida cristã que cumpre o propósito para o qual existe, é arete. Então Pedro e Paulo estão usando um termo que já era usado por Aristóteles, que já era usado pelos filósofos. Tudo na vida. Vai adorar o Deus, adore-o com excelência. Vai cantar, cante com excelência. Tudo faça com excelência. Aleluia! Amém, queridos? Então Pedro está dizendo: ei, gente, seja arete. Por quê? Porque sois uma raça escolhida, um sacerdócio real,
uma nação santa, um povo de propriedade de Deus. Para quê? Leia. Para que possais proclamar as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque, queridos, o mundo está em trevas espiritualmente e não conhece as excelências de Deus. Mas Deus escolheu os crentes dessa escuridão espiritual e nos deu o propósito de viver desta forma. Agora, por esta mesma razão, aplicando a diligência à nossa fé, fornecemos a excelência moral para que os perdidos, os cegos espiritualmente, olhem para nós e sejam capazes de ver a excelência, a virtude de Deus em nossas vidas. Somos o espelho, somos o reflexo, e eles desejarão vir para a luz na qual vivemos e manifestamos. O que a excelência moral tem a ver conosco? Leia. Somos participantes da natureza divina, natureza igual à disposição, ou seja, temos a real disposição de Cristo dentro de nós. Veja o que escrevemos aqui, queridos, para que você guarde bem isto. Temos a real disposição de Cristo dentro de nós. Como? Na pessoa do Espírito Santo. Somos participantes da sua natureza. Leia comigo o resto. Somos cristãos virtuosos, ou moralmente excelentes, quando começamos a cumprir o propósito de não apenas dizer ao mundo que temos a natureza divina, mas quando o mundo começa a vê-la dentro de nós, quando nós a manifestamos. Então, alguns pensamentos aqui para guardarmos. Primeiro, Cristo vive em nós, que Ele cresça e eu diminua. Então, à medida que Cristo cresce em mim, a excelência de Deus começa a ser manifesta. Segundo, a pessoa virtuosa, moralmente excelente, é aquela em quem o mundo vê Cristo. Terceiro, é a sua morte que nos salva, mas sua vida nos transforma. Nós não viemos a Cristo só para ser salvos, não, mas para sermos transformados, para que sejamos como Cristo, assim como Ele é. Aquele que diz que ama Cristo, conhece a Cristo, deve andar como Ele andou. Por quê? Porque a sua vida, a vida de Cristo, vive por meio de nós. Leia ainda, por favor, a virtude que Pedro está descrevendo. Não é algo que você faz, mas algo que Deus faz em você, porque você possui a fé da qual vem o caráter de Deus. Queridos, muito cuidado aqui, porque os vendedores ambulantes do pensamento positivo andam soltos dentro da igreja. Essa praga de coach que traz o humanismo para dentro da igreja e coloca a força, o poder, a vantagem, a glória no homem, através de chavões religiosos. Cuidado. Dizem que se você tiver uma atitude positiva, pensar algo, você pode fazê-lo. Esta é uma forma velada de humanismo. Nós dependemos da fé em Deus, nós dependemos do conhecimento de Cristo. Quanto mais o contemplamos, quanto mais o vemos, mais nos parecemos com Ele. Cristo vive em nós. Sim, Cristo vive em nós. Leia, por favor, um quarto pensamento. Deus nos chamou e nos separou para que possamos proclamar sua virtude. Somos vasos que devem demonstrar a virtude ou a excelência de Deus. O conceito de virtude ou excelência no Novo Testamento vai muito além de alguma mera bondade moral humana. É sua excelência, é sua justiça, é sua integridade, é sua honra, é sua nobreza, é sua pureza que devemos demonstrar. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Portanto, queridos, leia, como crentes, somos chamados à vida virtuosa e excelente, que é o quê? A vida de Cristo. E esta vida é impossível de viver em nosso próprio poder, mas Pedro nos dá o segredo. Quando escreve, e olhemos para o segredo,
seu divino poder, nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Você que vai ouvir o programa outra vez, você volta lá na TPT, tradução da Paixão, e você vai ver este versículo bastante ampliado. Somos chamados, leia, por sua glória e virtude, ou excelência, para viver sua virtude ou excelência. Que pensamento profundo. Deus está nos dando todas as coisas de que precisamos para a vida e para a piedade. Leia o que está em amarelo. O Espírito de Deus que habita em nós pegará a sua virtude e a produzirá por meio de nossas vidas entregues. Você pode hoje render inteiramente sua vida e deixar que o Espírito Santo que habita em você tome esta virtude, tome esta excelência de Deus e a manifeste através da sua vida. É em sua excelência, é em sua vida que a minha mente deve demorar. É nisso que eu devo pensar, na excelência moral de Deus. Virtude ou excelência. É interessante olhar para o termo hebraico. A palavra hebraica para virtude é Ha'il, que de acordo com Strong é uma força, seja de homens, meios ou outros recursos, um exército, riqueza, virtude, valor e força. Literalmente, no hebraico, virtude significa o poder de fazer o que é certo, em pensamento e em ação. E é interessante olhar para o Antigo Testamento e encontrar esta palavra virtuoso e ver os exemplos. Temos 2 exemplos. Em Provérbios 21, mulher virtuosa, quem a achará? Você quer ver a descrição de características tangíveis na vida de uma pessoa virtuosa? Leia Provérbios 31 a partir do verso 10. Não vou entrar por aí, mas só achei interessante olhar para o Antigo Testamento e encontrar a palavra arete, traduzido para virtude. E a outra é Ruth. Ruth, quando ela vai a Boaz, ele diz: todo o meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E se olhamos para a vida de Ruth, quantas características. Mas, queridos, o nosso convite hoje é olhar para Jesus. As excelências morais de Deus são expressas em Cristo. Ele veio habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. E este doce Espírito Santo quer em nós e através de nós manifestar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se há excelência, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pai, tu és a expressão plena da excelência, de toda a excelência moral. O nosso coração exulta na tua presença em gratidão, porque tu nos dás tudo de que precisamos para viver o propósito para o qual existimos, como filhos, como herdeiros teus, como noiva do Cordeiro. Dependemos de ti, queremos hoje olhar para Jesus, queremos conhecê-lo cada vez mais. Senhor Jesus, amado de minha alma, todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora. Precioso Jesus, amado Redentor, deixa-nos contemplar-te em toda a tua formosura. Oh, que pelo teu Espírito em nós consigamos penetrar o teu ser
e contemplar-te absortos neste amor que nos envolve, amar-te, 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 amar-te cada vez mais. Quero amar-te, 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 amar-te profundamente, respondendo ao próprio amor que derramaste em nosso coração, para que a visão de ti mesmo, da tua glória, da tua excelência, seja tão forte que eu possa manifestá-la em minha vida. Doce Espírito, forma Cristo em nós, forma Cristo em nós, e que as excelências e as glórias divinas, residentes em nós na tua pessoa, possam ser expressas em nosso modo de viver. Graças por nos tornares participantes desta natureza divina e nos dares todos os recursos para viver de tal modo que em nós o mundo veja Cristo e Ele seja glorificado. Amém, amém. E um excelente fim de semana, desfrutando as excelências da glória do Pai.